a gente fala um pouquinho. Bora lá, Márcio. Bom, galera, o que é sempre importante a gente estar atento, né, no gráfico, aos pontos de liquidez. Conforme a gente falou na aula, ontem falei na aula, a gente sempre tem que estar atento aos pontos de liquidez, porque o mercado se move em cima de liquidez, né? É o que ele vai buscar. Então, assim, quem pegou o gráfico de 60 minutos, deixa eu botar a marca d'água. Ó, quem pegou o gráfico de 60 minutos, tá? Traçou uma linha, por exemplo, aqui, traçou uma linha neste fundo, eu vou botar em verde para a gente saber que é compra, e traçou uma linha neste fundo. Esse topo aqui já tinha sido sweepado, então a gente não precisa marcar, né? A gente marca o que não foi sweepado. Então, por exemplo, né, o gráfico abriu hoje aqui, a gente ainda não tinha esse sweep, tá? Então, nós tínhamos esse fundo, e poderíamos até marcar isso aqui. Pronto, para a gente saber aonde a gente vai estar, né? O que o gráfico quer fazer, por exemplo. Então, primeiro candle do dia faz o quê? Ele já abre sweepando essa máxima aqui. Beleza? Vamos para um gráfico de 5 minutos. No gráfico de 5 minutos, o que a gente tem? O que a gente pode entender aqui? O que a gente pode olhar, né? A gente teve a última quebra nesse ponto, e nesse ponto aqui, a gente teve a nossa troca de característica. Então, a gente está, a partir daqui, a gente já começa a subir. Se o gráfico já abriu lá em cima, ele já abre rompendo, né, essa estrutura aqui, ó. Então, o que eu tenho a obrigação de fazer aqui? Eu tenho que marcar um boss, beleza? Ou seja, o gráfico já consumiu esse topo, essa região, e aí é isso que eu tenho. Então, diante disso, o que eu tenho a obrigação de fazer agora? Aguardar esse gráfico marcar o topo para mim. Como que ele vai marcar? A partir do momento que eu tiver um candle que vai romper a mínima com o corpo aqui, ele marca o topo. Até então, eu não tenho topo. Não posso dizer que isso aqui é um topo, porque não tem candle rompendo o mínimo, tá? Então, eu tenho que aguardar. Agora, não, ainda não. Foi, foi. Agora eu tenho um topo, tá? E aonde que é meu topo? No pavio mais alto, lá em cima. Então, a partir daqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar o gap, tá? Porque o gap é uma negociação. Então, eu puxo desse fundo a máxima. Bom, o que eu tenho que levar em consideração aqui, galera? Ó, isso aqui é uma Fibonacci. Existem 3 retrações, tá? A gente tem CC 61.8, 50% e 8.2. O gráfico pode ir em qualquer retração e voltar. A gente quer o gráfico aonde? A gente quer aqui nessa região, tá? Abaixo de 50%. É aqui que a gente quer ele. Se ele não vir aqui, já fica um pouco complicado da gente estar comprando, tá? Mas beleza. Vamos lá. O fundo, isso aqui é um fundo, tá? Por que isso aqui é um fundo? Porque o gráfico fez isso aqui e voltou e depois
subiu. Então, isso aqui é um fundo, tá? Eu tenho que considerar. É um fundo de liquidez, beleza? O gráfico vem nessa região e faz o sweep dessa liquidez, tá? O que eu posso estar olhando aqui, galera? Olha só, ele fez um sweep, tá? Se eu colocar num gráfico de 15 minutos, esse sweep aqui, ó, é um choke no 1 minuto. Ah, como assim? É um choke lá no 1 minuto, tá? Então, vou botar no 1 minuto para mostrar para vocês. Ó, faz o sweep do fundo. Eu comentei ainda na sala com o pessoal que isso aqui poderia ser, era um order block, mas poderia ser uma indução, tá? Então, chega lá no fundo, faz o quê? Ó, a gente tem um choke, tá? Dois order blocks válidos, um breaker block. Então, olha só para essa região aqui, ó. A gente tem um order block, dois order blocks, na verdade, tá? A gente tem um breaker block, a gente tem um order block e a gente tem um fair value gap. Nessa região aqui, galera, a gente compra. Por quê? Porque isso aqui é o nosso padrão operacional. Tá? Fez o sweep do fundo, marcou o choke, marca a entrada, e aqui a gente tem uma compra. Tá? Então, o gráfico vem, a única coisa que nós não tínhamos aqui era a liquidez. Ele vem no Fair Value Gap, causa uma reação, essa reação ela reagiu do nada, porque ela não sweepou nada. O que é o sweep? É isso aqui, ó. Isso aqui é um sweep, galera. Tá? É um fundo que vai ser varrido. Só que isso aqui não varreu nada. Então, a gente faz o quê? A gente marca ele como liquidez. Tá? Então, vem no Fair Value Gap, construiu liquidez, e a gente tem aqui os order blocks nessa região. Interessante, marcar os dois, marcar um, como vocês acharem melhor. Tá? Geralmente, quando o gráfico engolfa, a gente pode estar marcando até os dois, porque ele pode tanto vir num quanto no outro. A gente não sabe aonde que ele vai ir. Então, nessa região, a gente tem uma entrada para a operação. Tá? Por quê? Porque estamos subindo. Não estamos abaixo de 50%? Não, mas houve um sweep aqui. Tá? Então, ele veio sweepou, a gente, se ele fizer um choke, se ele montar um padrão, a gente tem uma entrada, tá? E aí, paga os 350 pontos. Beleza. Voltamos para o gráfico de 5 minutos ou 15 minutos. Nós temos a máxima lá, galera. Pode ser um 15 minutos aqui. Ó, nós temos a máxima lá, tá? O gráfico sobe. O que que ele vai fazer? Quando a gente fala, quando eu digo assim, galera, fiquem atentos aos topos que não fazem sweep a nada. Geralmente, eles vão ser liquidados. A gente tem um order block aqui, ó. É um order block? É. Já foi mitigado? Já foi mitigado. Ele sweepou alguma coisa? Olha para a esquerda. Não. Então, possivelmente, ele vai ser liquidado. O que o gráfico faz? Vai lá em cima na região e liquida os contratos que tem lá. Bom, se ele chegou nessa região, o que eu vou fazer? Se eu estou num 15 minutos, dando 15 minutos, eu vou para 1 minuto, tá?
Aqui eu alertei na sala, falei, galera, pode dar um fecha fora, fecha dentro aí, num topo de 15. Melhor coisa que tem, o topo maior. O gráfico faz fecha fora, fechou dentro, engolfando o candle, tá? É o gatilho que a gente quer para entrar na operação. Ah, mas o fluxo não virou. Não importa nesse momento o fluxo virar, galera, porque isso aqui, vocês já ouviram falar 1000 vezes que 80% dos rompimentos falham. Quem já não ouviu, quem não escutou falar isso, tá? É porque é feita a liquidação do mercado, ele faz a liquidação e volta, tá? Ele pode depois seguir o caminho dele? Pode. Não que ele vá mudar a tendência, tá? Então, o mercado faz o fecha fora, fecha dentro, dando a venda para nós, a gente entra na operação, certo? Posso buscar o quê? Meus 350 pontos, meus humildes 350 pontos, né? Ele vai lá e paga sorrindo, beleza? Vamos lá. O fluxo sweep voltou, faz um choke, faz uma troca de característica. Fez a troca de característica, beleza? A gente tem já um order block validado lá em cima. Ah, mas isso aqui não é um falso choke. Pode ser um falso choke. Pode ser um falso choke. Tá? Por quê? Porque não suipou nada. Então, ele pode responder ao quê? Pode responder a esse cara aqui, ó. Esse order block. Tá? Pode responder. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aguardar para ver o que o gráfico vai fazer. Tá? Se ele bater aqui e subir, beleza. Se não bater, se ele não vai segurar ou não, a gente não sabe, tá? Então, gera liquidez, tem um Fair Value Gap, tem um Order Block, se o preço voltar aqui, a gente tem uma entrada no nosso padrão, certo? Então, o gráfico faz o quê? Desce, tá? Order Block. Por quê, Márcio? Mas por que ele não respeitou esse Order Block? Na aula de ontem, eu expliquei sobre os Order Blocks. Então, são detalhes que a gente tem que estar sempre atento no gráfico, principalmente quem opera o Smart Money. O que esse order block não tem? Ele foi mitigado e ele não tem um Fair Value Gap, tá? Ele não suipou um fundo legal, ele suipou isso aqui, ó, tá? Que não é lá aquelas coisas. Então, esse order block teria que ter um Fair Value Gap aqui e ele teria que ter quebrado uma estrutura. Então, ele não quebra uma estrutura, ele não tem um Fair Value Gap próximo dele, tá? Então, não é um order block legal, não é um order block confiável que a gente pode entrar na operação, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. O mercado desce, faz o choke, quebra uma estrutura, começou o fluxo a quebrar para baixo. Bom, Márcio, posso vender nessas regiões? Pode. Por quê? Porque obrigatoriamente para ele voltar a subir, o fluxo tem que virar. Então, se o fluxo está para baixo agora, ele tem que quebrar uma estrutura e começar a subir. Se ele não fizer isso, ele não sobe, tá? Então, pode vender? Pode. Prêmio desconto acima de 50%, busca um order block, busca liquidez e vende. Ah, mas vai buscar meu alvo? Só Deus sabe, galera. Só Deus sabe, tá? Não pega no order block, não chega a cutucar. Ou cutuca, deixa eu ver.
cutuca, dá o sniper ali. Liquidez, tá? Bateu no order block, vendo. Quem quiser vender, stop curto, o alvo 350 pontos. Mercado segura, 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 amarra e paga, tá? Quebrou a estrutura. Vou mostrar para vocês as oportunidades. Não que a gente entre em tudo isso aqui, tá, galera? Só para mostrar para vocês que o mercado vai seguindo o fluxo, tá? Liquidez. A gente não tinha um order block legal aqui, então não marcaria nada, tá? Depois ele faz o consumo da liquidez, deixa um engolfo. Nesta região ele faz um choke de virada, ou seja, um choke de continuação, tá? Deixa um imbalance e volta no order block, dando uma nova venda. Quebrou a estrutura, vai fazendo a mesma coisa. Quebra a estrutura, espera marcar o fundo. Nesse caso, não marca o fundo e desce até aqui embaixo. Bateu em 50% da região. Aliás, não está em 50%. 15 minutos, tá? O que ele fez? A gente marca a FIBO do fundo ao topo. Ele vem na região de 50%, tá? Faz um sweep de fundo. Aqui, se ele fizer um choke e der uma oportunidade, a gente entra na operação, tá? Então, fundo, topo, choque. O que eu não tenho aqui, galera, é um order block, tá? Uma zona para entrar nessa operação. Ó, não tem, certo? O que ele deixa aqui? Liquidez, ó, tá? Então, se tem liquidez aqui, tem uma pegadinha. Não dá para querer entrar numa operação assim. O mercado monta a liquidez para cima, uma indução, e acaba testando o fundo, tá? Testou o fundo e rompe. Rompeu e foi embora, tá? Aí tem que acompanhar pelo gráfico maior e ver aonde que o preço vai parar. O que a gente tem aqui nessa região que pode segurar o preço? A gente tem o fundo, tá? Nessa região para ser sweepado. E aqui a gente tem um possível order block, tá? Isso aqui é um order block, isso aqui é um order block, tá? A partir do momento que ele foi rompido a máxima dele, ele valida esse bloco, tá? Então, eu tenho um order block nessa região. O que eu preciso? Que o preço faça um choke aqui, tá? Em gráfico de 1 minuto. O mercado bate dentro do gráfico de 15, indo, topo. Novo fundo, novo topo. Ah, mas vamos vender. Aqui já não vale mais venda. A gente está dentro de uma região de demanda de 15 minutos, tá? Então, aqui eu tenho um fundo e o meu topo está lá, ó. Aqui ele me gera um novo fundo. Quebrou de novo.
Aqui a gente aguarda ele fazer um choke. Já tem uma quebra interna aqui, galera, tá? Ó, ele já faz um movimento de quebra aqui, tá? Subiu, quebrou. Dentro de uma zona de demanda. Faz um topo duplo. Monta a liquidez. Deixa um fair value gap aqui. Valida um breaker blocker aqui. E a gente tem a nossa entrada. Posso pegar meus 350 pontos, que dá em cima da liquidez, tá? Ou fazer como achar melhor. Nesse caso, pagou os 350 pontos, tá? E subiu direto. Vai para um gráfico maior para ver o que que a gente tem aqui nessas regiões que podem parar o preço, tá? Nesse caso aqui, a gente puxa a fibra daqui a aqui, tá? Marca as regiões possíveis, tá? A única coisa que a gente tem acima de 50% é isso aqui, para segurar o preço. Esse break, esse order block aqui, tá? Não suipou nada, então já sabe que ele é uma indução. Aguarda o preço para ver o que que ele vai fazer, e aí ele passa direto, tá? A gente só tem esse order block aqui em cima, aonde o preço vai lá em cima. No gráfico de 1 minuto, se quiser buscar uma entrada, tem que aguardar o gráfico virar, tá? Faz o topo, faz o fundo, faz o topo mais baixo, tá? Se ele quebrar para baixo, a gente pode considerar um choke. Aqui quebrou para baixo, a gente considera um choke, tá? Nessa região aqui, a única coisa que a gente tem é isso aqui, ó. Vocês estão vendo que a única coisa que está válida é isso, por quê? Por causa do imbalance, tá? A gente tem um imbalance, então a única coisa que a gente pode validar é isso aqui, certo? Mas já é fim de tarde, não vale nem a pena pegar a operação aqui. E a princípio é isso, galera. Um gráfico de 15 e de 1 minuto. Vou passar agora no gráfico de 5 minutos, tá? As oportunidades também, para quem opera em 5 minutos. É a mesma coisa, certo? Não tem diferença. Então, o topo lá em cima é a região de sweep dos 60, tá? O gráfico abre nessa região aqui e rompe a máxima. Então, aqui a gente tem um boss, qual a gente vai marcar. A gente tem a prêmio desconto nessa região. O gráfico vai lá e faz o sweep de fundo, tá? Fez o sweep de fundo. O que que eu tenho que cuidar, galera, nessas regiões aqui, tá? Os fundos, ó, tá vendo que o candle engolfou? Eu tenho candles vendedores que vieram até essa região. Esse candle vai lá e faz o sweep de fundo, tá? Fez o sweep de fundo e voltou e faz um engolfo na região, tá? Engolfou todo o candle, eu tenho uma possível entrada. Mas aí é um gráfico de 5 minutos, aí vocês estão vendo o stop. Quais as formas que eu posso entrar? Quais maneiras eu posso utilizar para entrar aqui?
Posso marcar 50% desse cara, tá? Que é o cara que engolfa, certo? Eu posso marcar o order block, 50% dele, nessa região, certo? Ou eu posso optar por entrar no teste da máxima do candle que foi engolfado, tá? Seria aqui. E o stop é no fundo, tá? Tem um gráfico de 5 minutos, sabe que o stop fica grande. Subiu, quebrou a estrutura. O que a gente vai fazer? Vai puxar prêmio de desconto aqui? Não. Ó, tá no topo. Não compra rompimento. Tá? E a gente não compra rompimento. Não adianta querer comprar esse 50% aqui que ele está no topo. Então, tem que tomar cuidado. Certo? Foi lá em cima. Máxima. Suipou. Engolfou. Certo? Ó, engolfou o candle. Então, aqui, a partir daqui, a gente já olha para baixo. Porque a mesma situação que ocorreu aqui está ocorrendo aonde? Aqui. Tá? São padrões, galera. O gráfico se movimenta através de padrões. Rompeu, tá? Pode entrar em 50%. Aqui, pode entrar em 50% desse candle, certo? Ou no teste da mínima do candle que foi rompido. Ah, Márcio, mas ele não voltou lá. Aí eu vou mostrar um detalhe para vocês aqui, para vocês ficarem antenados. Lembra lá no gráfico de 1 minuto, quando eu falei que o engolfo consome os 2 candles, tá? Então, aonde ele foi? No primeiro, beleza? Lembra, o gráfico não repete sempre a mesma coisa. São padrões, mas não são iguais, certo? Toma cuidado. Engolfou, desceu, foi embora. Bom, o que o gráfico faz aqui? Faz um choke nessa região. Ah, Márcio, mas o gráfico de 5 minutos, ele não... e agora? Não voltou, não fez nada. Então, vamos lá. Toma cuidado. Toma cuidado, não. Presta atenção. Ó, máxima, 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 máxima não rompida. Candle de indecisão, spinning top, rompeu 50% do candle, venda, desceu. Ah, não comprei aqui. Desceu, 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 não rompeu mais. Olha as máximas. Máxima, 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 mínima. Rompeu, tá? Rompeu, espera voltar para testar e vende, certo? Desceu. Márcia, a compra lá embaixo, eu não vi padrão nenhum, o gráfico não me deu oportunidade. Aí não suipou o fundo, desceu até aqui. Não sei por que cargas d'água o gráfico parou aqui. Eu também não sei, nem me interessa. O que a gente faz? A gente busca um motivo para ele ter parado, olha para os candles, mínima, mínima, máxima. Rompeu. Puxa uma linhazinha aqui, ó. Observa os candles. O corpo do candle fala tudo. Vendo? O gráfico rompeu, engolfou, não rompeu máxima, não rompeu máxima, não rompeu máxima, não rompe mínima, não rompe mínima. Esse candle também não rompe mínima. Esse candle também não rompe mínima. Esse candle aqui vem e
dá no talo, tá? E vai embora. Aí a opção é de vocês. Fazer a leitura de contexto, aquela em qual a gente está vendo que não está perdendo mínima, não está perdendo mínima, não está perdendo mínima, aí vem um candle que quase engolfa. Aqui, se eu estou olhando a operação, quando o candle passar por aqui, eu vou clicar a mercado. Eu corro um risco dele subir, tá? O mercado sobe, subiu, chegou nesta região, não está mais rompendo o máximo, mas também não está perdendo o mínimo. Mesmo padrão, mesmo padrão. Rompeu, tá? Em cima. Order block, fair value gap, rompimento. Ah, mas não fez sweep. Mas ele tem requisitos que validam ele. Não quer entrar, aguarda o gráfico voltar na região. Engolfou, entra na máxima. E aí tu tem uma operação. Ah, mas os stop. Bom, a gente não pode ter tudo no mercado, galera. Tá? Então, esses são os padrões de 5 minutos que a gente poderia ter entrado. Então, tivemos uma venda de sweep aqui, no qual quem pegou e arrastou barra barra foi até o fundo. Depois tivemos uma compra aqui, tá? Quem pegou e levou, levou até o topo. Então, a gente teve zone, tesouro. Certo, pessoal? Há alguma dúvida? Ô, Márcio, dá uma expandida nesse gráfico aí, por favor, mesmo, do M5. Aí, beleza. Só pegar a ferramentinha aqui para marcar. Poderia aceitar o risco disso aqui também, né? Ó. Isso aqui é um order block, né? É sim? Esse carinha aqui. Order. E nos 5 minutos, a gente pode aceitar o risco nessa situação aí, né? Sim. Foi Minha, isso que eu tinha visto. minha sugestão nos 5 minutos, quem operar os 5 minutos, é sempre cuidar as máximas e mínimas, tá? Porque geralmente os 5 minutos ele faz muito esse sweep de fundo, né? Então, aonde está a liquidez, por exemplo, ó? Ó, então aqui a gente tem liquidez, ó. Olha onde que ele vem. Então, aí eu vi essa liquidez, vi que foi sweepado esse fundo de liquidez, e esse candle pretinho aí é o que partiu dele o rompimento do boss. É, ele é um inside bar, né? Sim, também é um inside bar. Ó, se tu marcar o que engolfou inside bar, olha onde ele vai. 50%. Então, as E o stop máximas. não estava caro aí, dava para arriscar. Não, dava para arriscar, bem arriscadinho. Stopzinho aí de 90 pontos. Quando a gente tem topos, tá? Ó, aonde a gente tem liquidez, onde pode ser sweepado, tu vai lá, tu vai mais para trás e aí tu busca um motivo para esse cara parar aqui. Ó, eu já não marco porque às vezes eu já estou acostumado com o movimento de ver, né? Sei que quando ele sweepar alguma coisa, marcar alguma liquidez, eu sei
mais ou menos, né, aonde ele vai travar. Tem um order block lá, porque assim, ó, aonde há liquidez, tem um bloco acima. Se não tiver o bloco, o order block, o breaker block, se não tiver o bloco, não segura. O que que é um order block? É um bloco, é um bloqueio, né? O preço não é para passar dali. Se ele for um bloqueio forte, um order block forte, o preço não passa, tá? Ele segura. O que que ele vai fazer? Ele vai consumir o topo que tem ordens, liquidez, tá? E essas ordens aqui, elas têm que segurar o preço e geralmente são mais ordens de vendas do que compra, tá? Então, tem que ficar sempre antenado. Sempre tem um motivo para ele parar. Sempre tem um motivo para ele parar. Ele não vai parar aqui sem ter um motivo. Tem que ter um motivo para ele parar aqui. A mesma coisa é um fundo, tá? Ele não vai parar aqui sem ter um motivo. Se a gente cavocar, olhar lá para trás, nessa região, a gente vai encontrar motivos para esse gráfico estar parando. Aí tu vai lá para trás e acha. Vamos ver se a gente vai achar um motivo. Teve um motivo para ele parar aqui? Por acaso tem um order block aí? Por acaso tem um order block, né? Então, eu não opero dólar, Elias. Não gosto de dólar. Opero só índice. Tu tá operando dólar, por isso tá me pedindo para olhar. Não, é porque na verdade, se for fizer essa análise nele, isso é mais uma aula para nós. Ah, entendi. Depois eu dou uma olhadinha, então. Tá, galera? Então, assim, ó, sempre tem um motivo. Aonde há o fundo de liquidez, tem que tomar cuidado sempre com os topos e fundos. Não comprem topo. Aonde vocês vê, tem um topo aqui. Não compra o rompimento desse topo. Geralmente ele vai fazer a manipulação e vai voltar. Então, em topos e fundos, topos a gente vende e fundo a gente vai comprar. Por quê? Porque eu quero andar junto com o Smart Money. Ah, mas isso aqui não é adivinhar topo? Não, isso aqui não é adivinhar topo. Tem um contexto do porquê a gente está vendendo aqui. Assim como tem um contexto por que a gente compra aqui, tá? Então, tem que tomar esse cuidado aí. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Não? Se não, eu vou tocar lá o dólar, então. Todos on fire. O dólar. Vamos olhar o dólar aqui por nosso amigo Elias. O dólar é a mesma coisa, galera. O contexto operacional que a gente utiliza tem que ser sempre o mesmo, tá? A gente não pode modificar, tem que ser sempre o mesmo. Então, se o gráfico está descendo, a gente vai vender. Se o gráfico está subindo, a gente vai comprar, tá? Vai comprar não o rompimento, né? Não vamos comprar o rompimento, vamos comprar o retorno. Márcio, fecha fora, fecha dentro. Lá no topo tinha a liquidez. No topo, topo é a liquidez, cara. Todo topo, todo fundo é uma liquidez. Vamos lá. Dólar no dia de hoje. Então, vamos lá. Dólar no dia de hoje abriu aqui. 10, 9 horas. Abriu aqui. Isso aí. Pronto, topo. Então, aqui, galera. Nós tínhamos um dólar que vinha quebrando aqui.
né? Fazendo um boss. Fez um boss, a gente puxa prêmio de desconto. Região acima de 50%, a gente vai estar sempre buscando zonas, os pontos de interesse onde a gente pode estar entrando, tendo cuidado aonde que está a liquidez, né? Aonde que está a liquidez. Então, visivelmente, a gente tem liquidez nessa região, certo? E acima dessa região de liquidez, eu tenho que já buscar o meu POI, o meu ponto de interesse, o meu bloco, o meu bloqueio para o preço não passar. Então, olhando para essa região, né? O que que a gente tem? A gente tem um flip aqui, nessa região, tá? Flipzinho, e temos um order block nessa região. Então, aqui seria um order block de 5 minutos, nessa região, e aqui seria o flip. Ah, mas aonde que o gráfico vai parar? Bom, aí não tem como a gente saber, né, galera? Não tem como saber, né? Posso reduzir o tempo e ver por que motivos esse cara parou aqui. Como eu falei, aqui o que que a gente tem? A gente tem um flip de 1 minuto, ó, nessa região, tá? Por isso que esse cabra parou aqui, ó, flip de 1 minuto, tá? Então, foi por isso que ele parou ali. Então, aqui ele dá venda nessa região, não perde fundo, não ganha topo. Então, a gente tem que aguardar esse gráfico fazer uma virada. Então, aqui a gente tem uma máxima, aqui a gente tem uma mínima, ele vai lá em cima e volta. Voltou. O que que ele faz aqui, galera? Tá? Ele valida o order block, certo? E a gente tem já, visivelmente aqui, vocês estão vendo, ó, um Fair Value Gap nessa região, tá? Como é um espaço muito grande, procurem marcar 50% dele, tá? Então, aqui quebra a estrutura, rompeu, voltou em 50% da zona. Tem liquidez? Tem liquidez. Ó, o topinho de liquidez aqui, 50%, a gente tem uma venda no Fair Value Gap, tá? Venda no Fair Value Gap desceu. Ah, Márcio, mas como eu vou saber que ele não vai lá no order block? Não tem como saber isso, tá, galera? Não tem como saber, tá? Tem que entrar aqui, se ele destopar, depois tu entra lá em cima. Quebrou a estrutura, certo? A partir do momento que ele quebra a estrutura, aonde está a estrutura? É o fundo mais baixo. Fundo, quebrou, prêmio desconto, nessa região. Acima de 50%, de novo. O que que a gente vai buscar? A gente vai buscar aonde está a liquidez, que é o que movimenta o mercado, é o que a gente precisa saber. Aonde está a liquidez? Onde está o dinheiro? Sempre pergunta, sempre se pergunta. Onde está o dinheiro? Então, os topos que não swiparam nada são dinheiro. Dinheiro está aqui. Acima disso aqui, o que que a gente tem? Tá? Validado. A gente não tem um order block legal aqui. Tá? Não tem um order block legal para se marcar aqui. Nessa região, tá? Ah, mas eu não estou vendo nada. Vai para um gráfico menor. Procura num gráfico menor, então. Vê se no gráfico menor tu vai encontrar alguma coisa legal. No gráfico de 2 minutos, não achamos nada. Num gráfico de 1 minuto, no gráfico de 1 minuto, até a gente tem aqui esse cabra aqui, ó. Tá? Ó, validado. Por quê? Porque tem um imbalance nessa região. Não swipou nada. Não. Não swipou nada, mas rompeu uma região. Tem um Fair Value Gap, tá? Tem liquidez abaixo dele. Dá para arriscar? O stop vai ser curto? Vamos ver.
Ó, stop de 3 pontos. Dá para arriscar aí, né? Pegar uma operação. Quem pegou, ó, pode ser o fundo. E aí, tem a operação. Nos 5 minutos eu não vi entrada aqui, a não ser que aguarde ele fazer o movimento de reversão, tá? Então, aqui, por exemplo, nessa máxima, fez isso. Aqui a gente tem um choque nessa região. Fez o choque, tá? Volta. Não temos liquidez. Ele monta a liquidez aqui, tá? O que a gente não tem aqui é um order block legal. Também não faria essa entrada aqui pelos 5 minutos, tá? Mas a princípio é isso aí. No gráfico do dólar, tá? Ficou bem ruim isso aqui, bem feio. Bom, galera, eu não tenho muito o que falar para vocês hoje, né? Fiz essa revisãozinha aí. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer saber de alguma coisa, se eu puder ajudar. Se eu não puder ajudar hoje, não tem muito o que falar aí. Ô, Márcio, boa noite, turma. É coisa Boa bem noite. rápida, é só para tirar uma dúvida mesmo. Eu operava M10 e ainda sou um pouco enviesado com essa bosta desse time frame. Tu já fez alguma vez backtest com esse tempo gráfico, cara? Gráfico de 10 minutos? Isso? Não, cara, nunca entrei em operação, nunca cheguei a operar por ele, não. É, eu de vez em quando ainda me pego olhando por ele. É, aí eu ia fazer um backtest aplicando os conceitos, né, que a gente utiliza, só que nesse tempo gráfico. Eu vou fazer um backtest nele. Se tiver algum resultado positivo, eu te falo. É porque sempre me falaram que ele não é tão curto quanto o M5 e nem tão longo quanto o M15. E os dois, eles são tempo M5 e M15 são tempos gráficos marcados, né, para fluxos. Aí Uhum. tem esse intermediário de M10 que geralmente ele dá entradas em pontos já exatos onde você deveria clicar, tanto para comprar como para vender. Cara, o que eu posso te dizer, assim, aonde existe um order, por exemplo, assim, que eu sei que eu já fiz backtest, né? Aonde existe um order block no gráfico, então, por exemplo, vamos lá, pegar o gráfico de uma hora, ó, aqui a gente tem um order block no 60, tá? Tem um order block no 60. No 15 vai ter um order block, tá? No 10, possivelmente vai ter um order block. No 5, possivelmente vai ter um order block. Então, eu acho que é o mesmo contexto, tá? Por exemplo, ó, se a gente for botar, tá num gráfico de 10 minutos. A entrada, ela vai se dar no mesmo lugar. Então, num gráfico de M10, se eu fosse operar esse gráfico de M10, poderia suavizar eles caso tu quisesse fazer um refinamento num gráfico de 2 minutos. Então, ó, Não, não, eu chamo de setup, do M10 é você só pode fazer a entrada na abertura do candle. Ele mesmo vai te responder até o fechamento dele se ele vai respeitar ou não a região do order block, aham. entendeu? Nunca operei esse gráfico. Sei que tem gente que opera e gosta, mas para Eu já mim, escutei uma pérola sobre o M10. O cara falava que conseguia ver os HFTs trabalhando pelo M10. Conseguia entender o que os HFT estavam fazendo pelo M10. como é que é?
Um cara que eu já fiz curso aí, ele falava que ele operava pelo M10, porque pelo M10 ele conseguia entender mais ou menos a movimentação, a manipulação dos HFTs, né? Agora, se isso é verdade, eu não faço a mínima ideia, mas eu já escutei alguma coisa assim também. Eu não sei dizer nada sobre isso, cara. Não vou É, dizer Se que. tu for time frame menor, tudo bem, mas M10 não, tu consegue ver Cada é uma, menos velho. de 5 minutos. Daí, mas para mais vai ficando cada vez pior, né, de ver. Quanto maior o gráfico, mais confiável é a, a quanto maior o time frame, mais confiável é o gráfico. A gente não confia, eu não confio tanto num gráfico de M1 como eu confio num gráfico de 15 minutos. Por quê? Porque o gráfico maior manda no gráfico menor, isso é certo, né, galera? Então, por exemplo, quem opera um gráfico de 5 minutos, que é fluxo do gráfico de 60, então, por exemplo, é só tu fazer uma conta básica. Bom, eu vou operar um gráfico de 10 minutos, eu vou ter que olhar para um gráfico de 120 minutos. Possivelmente, acredito que seja, né? O gráfico de 10 minutos, ele vai ser fluxo do gráfico de 120 minutos, acredito eu. Tá? Então, se tu vai... O que que é o fluxo? É quando eu tenho um candle positivo de 120 minutos. Vamos ver, vamos achar isso no gráfico. Vamos ver aqui. Aqui, por exemplo, esse movimento. Vou marcar ele aqui, tá? Esse movimento aqui, vamos ver o que que ele é lá no 10 minutos. Deve ser uma reversão. Isso. Oh, aqui tem que ser pode 4 horas. Vamos ver. Então, num gráfico de 10 minutos, o que que ele vai ser, ó? Tá? Então, quer dizer, gráfico de 10 minutos é o fluxo do gráfico de 120 minutos. Por que que ele é o fluxo? Porque ele é um candle que vai romper a máxima, tu tem um candle vendedor, e aí depois tu tem um candle comprador que vai fazer isso aqui, tá? Então, ele é o fluxo. Quando ele voltar, é o teste de 50% deste candle maior, tá? Ó, vai ser o teste dele, que é quando o gráfico faz o retorno para a gente comprar. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Sim, né? positivo, positivo. Ah, Eu, então. o que eu fazia era o seguinte, fazia as marcações normal, 60, 15, né? A direção pelo 60, os pós em 15 e as operações no 10. Só que com permissão de entrada somente na abertura do candle de 10 minutos. Por exemplo, entrou no POI, Eu não, eu não, esse candle de 10 minutos ele tem que abrir dentro do POI. Fechar e abrir dentro do POI, entendeu? uhum. Eu não vou abrir um contexto contigo sobre isso, porque eu não entendo, assim, essa questão de abertura ou fechamento dentro do POI. Mas só a questão do fluxo mesmo. Por exemplo, se o cara vai operar um gráfico de 15 minutos, por exemplo, ó, eu muitas vezes eu opero o Forex pela 1 hora, e quando eu quero entrar mais rápido, eu faço as marcações no gráfico de 4 horas, e aí eu vou para um 15 minutos. Por quê? Porque eu sei que o 15 minutos é fluxo do 4 horas, tá? Aí eu entro aqui. Então, por exemplo, numa região onde a gente tem um order block de 4 horas, tá? Ó, eu tenho um order block de 4 horas aqui. Eu tenho uma região de liquidez do 4 horas aqui, ó. Então, se eu quero pegar essa operação aqui,
Bateu aqui, eu quero diminuir meu stop, eu vou esperar o quê? 15 minutos aqui, fazer a reversão. A mesma coisa que a gente espera num gráfico, por exemplo, de 15 de 1, né? Então, o fluxo de 15 minutos é o gráfico, o fluxo de 4 horas é o gráfico de 15 minutos. Então, aqui eu tenho um choke nessa região, e aqui eu tenho já a minha entrada no order block, nessa região. Então, aqui eu já tive a minha compra. Ah, mas não tem liquidez. Beleza, eu estou pegando o início do movimento, ainda nem virou o choque de reversão, só tem o choque de correção. Quero pegar antecipado. Mas eu pego aqui. Por quê? Porque o 15 minutos é fluxo. Ah, mas daí eu quero diminuir mais. Lá para o gráfico de 1 minuto. Se o gráfico de 1 minuto bater dentro da região do gráfico de 15 minutos, aí eu vou fazer o quê? A mesma coisa. Vou esperar o gráfico simplesmente fazer um choke, vou marcar a região de order block e vou entrar na operação pelo 1 minuto. Eu penso que não precisamos inventar a roda. Vamos operar 65 ou 15. Quanto mais quanto mais fácil for, né, galera, para quem está operando, é assim, ó, feijão, arroz e ovo, né? Eu sempre falo para a galera aqui da sala, para o pessoal que está operando comigo. Faz o simples, faz o fácil. Quanto mais fácil, mais simples for, mais fácil vai se tornar futuramente. Hoje é simples, mas não é fácil. Até tu te acostumar com o movimento, né? Até tu te acostumar com o movimento. Mas quanto mais simples for, né? Um gráfico de 15 minutos, um gráfico de 1 ou 60 e o 5, né? Ou 30 minutos, eu gosto muito do gráfico de 30 minutos também, às vezes eu utilizo ele com 5 minutos, né? Então, pô, eu tenho um gráfico de 15 aqui, aqui eu tenho um gráfico de 1 minuto, as coisas se tornam muito mais fáceis. Pô, tô olhando aqui, ó, bateu no meu POI de 15 minutos, é só eu olhar para o gráfico de 1 minuto aqui, ó, galera. Olhou para o gráfico de 1 minuto, ó. Fez o choke, puxa prêmio desconto. Acima de 50%, galera. Pô, bota a tua entrada no 38 aqui, ó. 155 pontos para cima. Sem churumela, sem inventar coisa. Entendeu? Não precisa. Ah, tem um order block. O order block tá coincidindo com o 38. Bota a tua entrada ali e seja feliz. Sem inventar coisa. Sem ficar procurando. Ah, tem liquidez lá em cima. O Papa, o vizinho, sabe? Esse tipo de coisa. Fazer o simples, bem fácil. Feijãozinho com arroz, sem inventar muita coisa. Ah, eu não estou acreditando na região. Não está acreditando? É um padrão, galera. O padrão sempre se repete. Faz a mesma coisa. Não tem como. Uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, tem gente na sala que eu não conheço aí, na aula hoje que eu não conheço, mas que eu vou falar para vocês, ó. Não existe entrar nessa operação aqui com 100% de certeza que ela vai dar certo. Não existe. Isso aqui é jogo de soma zero. É zero contra zero. Tá? Eu tenho mais chance de perder do que ganhar. Porque isso aqui é movido por pessoas. Tá? O que eu faço é simplesmente repetir todo dia um padrão. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. E eu ganho esse jogo no gerenciamento de risco de 3 por 1. Tá? É aqui que a gente ganha. Se eu tomo um stop de R$ 30 aqui, daqui a pouco eu entro na operação e acerto e ganho 70, eu fico 40 positivo. É aqui que a gente ganha o jogo. Tá? É no gerenciamento de risco. Certo? Então, fiquem atentos a isso. Não adianta querer entrar no mercado achando, eu vou entrar no mercado, eu vou fazer o Bananinha lá me apresentou um operacional,
E esse operacional o cara me deu certeza que é 100% assertivo, 80%. Não existe, cara. Isso não existe. Tira da cabeça de vocês isso, tá? Tira da cabeça de vocês isso. Tá cheio de cara vendendo um monte de coisa aí que é tudo mentira. Então, vocês têm é que testar. Hoje vocês estão vendo eu falar aqui um monte de coisa. Tudo que eu falei aqui, se vocês não ir para frente do gráfico, não testar, não validar, não pegar gráfico, se vocês não pegar o gráfico aqui, ó, ir lá para 2008, para, sei lá, o ano que vocês quiserem, e vir validando esse movimento, esse padrão, isso é um padrão, né? Pega ele e valida. Vocês vão ver que ele vai ser, vocês vão acertar no máximo 50% das vezes. No máximo, vocês vão acertar 50% das vezes, tá? Só que esses 50% das vezes a gente tem um gerenciamento de 3 por 1, cara. Então, se acertar 50% e errar 50%, tá? Cada vez esse 50% aqui, ó, eu somo 2 vezes mais o valor do meu erro, tá? Então, é isso que vocês têm que ficar antenado aí no mercado. Beleza? Galera, da minha parte é isso. Eu não tenho mais o que falar para vocês hoje. A mentoria está acabando. Faltam poucos dias. Dúvidas, galera? Momento aí de vocês aí, se alguém tiver dúvida. Se não tiver dúvida, vamos dormir, que amanhã tem mercado. Oi, eu que agradeço, Flávio. Eu que agradeço. Ah, verdade, amanhã é super quarta, hein? Vamos dia de ficar esperto no mercado financeiro. Então era isso Como é, mesmo. como é a sala eu só vou fazendo marcações e escutando musiquinha, galera. Não. Tá boa. E às vezes ainda os caras vai a minha música. Tem uns traders aí na sala aí que ainda vai as minhas músicas. E diz, Márcio, muda a música porque, porque a música tá deixando o índice sem força. Hoje já começa amanhã na pauleira, porque, porra, esses dias tá brabo, cara. E tá comprovado, tu muda e o negócio anda. Tá mais do que provado. Os candles vão vibrando de acordo com a música. Ô, Alexandre, se tu quer informação da sala, manda mensagem no privado pro Marcelo aí. Tem o Telegram dele lá, o Marcelo é que vê essa mão aí. Tá. Ó, o Robson. Aí, ó. Robson, grande Robson. Chegou tarde, Robson. Chegou o big player aí, né? É, o Big Player chegou. Cheguei tarde, não dá nem. Dá pra entrar assim, Rogério. Só me chamar lá no privado. Galera, amanhã a gente vai ter mais uma aula aberta, tá? Amanhã eu quero ver se a gente faz um conteúdo legal, tá? E daí na próxima semana já é o fim da nossa mentoria aí com a galera. Espero estar os traders já formados aí no ano. Mas Só vai uma dar tudo dúvida, certo. Márcio. Só uma dúvida, Márcio. Fala, meu amigo. Eu vi uma mensagem tua aqui no Discord, cara, dizendo que ao final desse mês você está desligando aí da equipe. Tem alguma situação já decidida? Vai parar a sala? Como é que vai ser isso aí, cara? Cara, assim, o Café com Trade eu não sei porque o Café com Trading é da Ed, né? Então, não sei se ela vai continuar com a sala ou não. Eu vou estar me desligando, eu vou seguir carreira solo, cara, né? Eu vou seguir meu caminho aí, né? Como eu fiz já agradeci a Ed aí, né? Foram acho que 2 anos de parceria. Mas chega um momento que cada um segue o seu caminho, né, cara? Sim, sim, com certeza. E a gente continua amigo aí, a gente se dá bem, então, né? Ela é uma excelente pessoa, então. E eu vou seguir o meu caminho. Trader. Vou continuar vou abrir uma sala para mim, né? E pretendo trabalhar no mercado futuro nosso aqui, mercado de Forex,
Mas é isso aí, cara, não sei. Ah, Mas beleza. minha sala, a partir de novembro, ela abre, tá? Ah, beleza. Espero que Aí, eu não tenha tocado aí num assunto delicado entre vocês, mas não, não, é só não, questão mas de dúvida não, mesmo. não, mas não tem nada de, cara, não tem nada de, pô, a gente fez uma parceria legal, a gente fez mentoria, a gente vai continuar amigo, então não tem nada de, é bem tranquilo aí, né? Ah, show, Estou show. muito agradecido ao Café com Trade, vou sempre, né, falar bem da Edi aí, inclusive ela foi minha mentora no início lá, né, uma pessoa que tem muito conhecimento aí, então é isso aí, cara, a gente tá junto. Ah, beleza. E o churrasco já está confirmado então, né? Já, já. Asco EAD. Vai ser via Zoom, via Meet, já decidiu? Não, não, cara, mais pra frente a gente vai programar uma festa aí, né? Ah, Então, Opa, show. chamou? vai ter uma festa. Você não viu que o Wander tava aí ainda? Nós vamos estar junto, Café com Trade, Márcio, vai estar todo mundo aí. A Edi vai vir também. Vai Não, vir. show. Quem é o carioca? Tem um carioca aí também junto comigo, não tem? Eu tenho esse sotaque de paulista aí, mas eu sou carioca. O Acho que é o Davi, É o Davi. Davi. É o Davi. É o Davi, ele tá na sala? Davi joga bola à Eu vi ele noite. falando lá, cara. O Davi às vezes some, daí surge, mas tá sempre por aí. Não, beleza. Não, ô, Marcelo, ele falou que não compensaria renovar só por mais 10 dias, né? É, Ah, ele falou é isso que, mesmo. Aí é ele que ele falou que não vai falou esperar a comigo, sala porque do o Márcio vai entrar valor era mesmo. proporcional, nós estamos fazendo proporcional até o final da sala aqui, do Café com Trade. Ah, entendi. Conforme for, eu marco com ele uma bebida aqui e mando foto para vocês. É isso aí, seguindo os traders. Mas vamos lá, galera. Vou me despedindo de vocês então, e amanhã tem sala aí. Um abraço para todos. Valeu, Boa pessoal. noite Bom aí, galera. descanso aí a Valeu, todos. Márcio. Valeu, Valeu, pessoal. Um Márcio. abraço.